Olá, bom dia. Há um projeto de lei tramitando na Câmara Federal que determina que seja ampliado o percentual de aproveitamento da agricultura familiar no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele aumentaria de 30% para 60%. Esse é um dos assuntos que eu vou conversar no programa de hoje, porque quem veio tomar café comigo foi o autor desse projeto de lei, o deputado Bira do Pindaré. Bom dia, deputado. Bom dia, Elda. Um prazer imenso estar aqui de volta. É um prazer imenso recebê-lo aqui mais uma vez, para a gente conversar sobre os bastidores da política, a gente pode dizer assim? Isso. Também, né? Também sobre isso também. Mas vamos começar por esse projeto que eu achei muito interessante. Aumentar de 30% para 60%. Dobraria, é isso? Dobrar, exatamente. É importante a gente demonstrar por que isso tem significado. Isso. Veja bem, o programa de alimentação escolar já existe e hoje aplica 30%, é obrigatório a aplicação de 30% dos recursos desse programa na agricultura familiar. Nós estamos dobrando. Por quais motivos? Primeiro, porque você incentiva uma alimentação saudável na escola, certo? E isso hoje é uma coisa necessária, é uma questão de saúde pública. Você não pode incentivar que crianças e adolescentes se alimentem errado, com comidas industrializadas que não têm valor nutritivo. Então, por uma questão de segurança alimentar, é fundamental incentivar a alimentação saudável nas escolas. Em segundo lugar, o fortalecimento da agricultura familiar, isso é fomento, é esse dinheiro que é um dinheiro público que vai circular nos municípios comprando dos agricultores familiares os alimentos necessários para sustentar as escolas. Isso vai gerar renda, vai fazer a renda circular no município, melhorando também a atividade comercial, portanto, todo mundo acaba ganhando com isso. Esses dois pontos são o que eu achei mais importante, o fortalecimento da agricultura familiar e o incentivo à alimentação saudável. Com relação à agricultura familiar, isso num município pequeno deve fazer uma diferença bem grande, né? Muito grande, muito grande. Qualquer pessoa que conhece essa área, que trabalha na agricultura familiar, que acompanha essas atividades, sabe da importância do que eu estou dizendo. Você está gerando um capital que vai ser circular e que vai movimentar esse setor que é estratégico, porque tem algumas atividades econômicas no Brasil que são estratégicas para a economia se movimentar. Uma delas é a agricultura familiar, outra é a construção civil, que é mais urbano. Esses dois eixos, eles são determinantes na geração de renda e na circulação de riqueza em todo o Brasil. Até agora, como é que está a tramitação desse projeto? Olha, já está, foi designado já a tramitação em comissão, depois das comissões, dependendo do tratamento que for dado, pode ou não ir a plenário. Mas eu espero que ela possa ser decidida em caráter terminativo nas comissões e assim a gente garanta a tramitação ao Senado, para que depois vá à sessão presidencial. Ela não precisaria passar pelas sessões dentro da Câmara, ela já seria, completaria o ciclo dentro das comissões, é isso? Exatamente, perfeitamente. E depois seguiria ao Senado e finalmente a sanção presidencial. Ótimo, tem boas possibilidades? Tem. Claro Acho que é tem. Um assunto bem atual, né? Um assunto atual, simples, objetivo, prático de se resolver. E os resultados são bem visíveis, vamos dizer assim, né? E une duas áreas que para nós são muito importantes, a educação e a agricultura familiar. Isso, junto as duas pontas de um mesmo eixo que vai beneficiar a criança, principalmente, claro, A criança sai beneficiada por conta de uma alimentação saudável, que às vezes é o pai dele mesmo que plantou lá na roça da casa. Exato, perfeitamente. Fica simples para a gente entender dessa forma. Exato. Um outro projeto seu, que eu já tomei conhecimento, é com relação à desapropriação de bens. Como é que isso funcionaria? O que exatamente? É muito boa pergunta. Hoje existe uma lei no Brasil que regula a desapropriação para interesse social e também para utilidade pública. Já existe lei regulando isso. O que é que eu estou propondo? Que isso seja estendido aos bens de valor histórico, cultural, científico, que eles também possam ser incluídos dentro da previsão legal de desapropriação para interesse social ou para utilidade pública. O que significa isso para nós? Aqui, por exemplo, em São Luís, nós temos hoje um programa até do governo estadual, que é o Nosso Centro. Um programa muito acertado, por sinal, que eu particularmente sou defensor, acho que é uma medida correta de valorização do Centro Histórico de São Luís. Muitas das vezes você tem casarões que são de propriedade privada e que ficam abandonados sem nenhuma providência.
Então, essas situações podem ser aceleradas à medida que o poder público vai ter instrumentos muito mais eficientes para desapropriar esses bens para fins, né, de interesse de toda a coletividade. Então, esse é um exemplo. Isso. Outro exemplo é você pegar uma área, né, que tenha valor turístico, por exemplo, muito importante, uma praia, um terreno, um monumento, alguma coisa, né, que pertença que seja propriedade privada, você pode também desapropriar, né, com esse mesmo interesse de preservar aquilo como um valor turístico, cultural, artístico, etc. Sim, eram essas duas finalidades que eu queria saber. Eles podem ser desapropriados para fins bem específicos nesse caso. Tanto faz o cultural e turístico, como para a própria, por exemplo, como está acontecendo no nosso centro, que o senhor falou, com relação à utilização pela comunidade, pela coletividade, de uma forma mais, vamos dizer, mais produtiva. Não sei nem se esse seria o nome. Mas alguma coisa que gerasse um desenvolvimento maior naquela região. Sim. Que ele é abandonado, não gera nada. Perfeitamente. Ele é habitado, vai gerar muita coisa. Exatamente. Então, o objetivo, é fortalecer o poder público na gestão dos bens de valor histórico, cultural e artístico e garantir, assim, a proteção do nosso patrimônio nacional. É interessante, principalmente para cidades históricas como Perfeito, isso para São Luís é fundamental. Luís, que a gente tem essa porção ainda de casarões, de valores históricos acabando, né? Perfeito. E, às vezes ele já acabou, né? Ele só tem a estrutura por fora, às vezes nem isso, às vezes só o esqueleto, né? Só o esqueleto, foi uma coisa tão bonita que acaba acabando mesmo. Mas nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, a gente toma um cafezinho. Tá ótimo. Mas é só um minutinho, você já sabe, né? Porque eu volto logo. Já estamos de volta para continuar conversando aqui com o deputado Bira do Pindaré e, além de falar de projetos, a gente não pode deixar uma coisa bem atual de fora, né? O senhor esteve agora no Vaticano, foi acompanhar toda aquela homenagem prestada à nossa Santa Dulce dos Pobres. Primeiro, só essa, como é a emoção de participar de um evento daquele, deputado? É grandioso. A nossa missão não era a canonização. Sim. Por isso que eu estou dizendo, primeiro, eu só quero saber essa emoção. O nosso evento era na segunda-feira e a canonização era no domingo. Coincidiu o dia que a gente chegou na cidade e eu ainda tive a oportunidade de participar do início da solenidade com o Papa Francisco. Né? Realmente um momento muito emocionante, marcante. Imagino. Primeira santa brasileira, né? Mas não foi o objetivo da nossa missão. O objetivo realmente foi o sínodo. Pois é, por isso que eu queria saber primeiro só dessa emoção que não fazia parte do roteiro, mas fez parte da viagem. Perfeito, vamos dizer acabou assim. sendo, porque era tudo no Vaticano mesmo. Era tudo no Vaticano, porque você estava no Vaticano para participar do sínodo. Do sínodo, e coincidiu com a canonização. Que esse ano traz um tema que nos toca bem de perto, né? Preservação da Amazônia. Perfeito, até porque o Maranhão também é a Amazônia, né? Amazônia, nós fazemos parte da Amazônia Legal, não é isso? Exato. Como você vê a igreja trazendo para dentro dela questão assim, desse tipo? Porque sempre se tratou meio ambiente, ecologia, mas a gente tratava de um modo assim, vamos dizer assim, mais esparso. Agora não, é o chamamento para a questão da Amazônia num momento bem delicado, quando a gente vê a devastação, a gente vê queimada, a gente vê tudo isso. Como é que isso? Olha, eu vejo como um sinal de esperança, né? Porque a gente sabe que o mundo enfrenta esse dilema, né, de ter que desenvolver e ao mesmo tempo preservar os recursos naturais, e a gente sabe que infelizmente a preservação não está acontecendo. Então nós seres humanos somos os principais responsáveis pela destruição do planeta. Incrível, né? Somos nós, né? Somos nós, não é outra razão. Isso os cientistas comprovam. Há quem conteste isso. Eu particularmente acho muita ousadia contestar o que a gente está vendo, né? Aquilo que todo mundo enxerga, todo mundo vê, né? Prova aí o que aconteceu lá em Brumadinho, em Minas Gerais. Se as pessoas não quiserem olhar, né, olhem pelo menos aquilo que está mais visível. Brumadinho foi um caso típico, né, de descaso com o meio ambiente. Apesar de todos os Agora sinais. Nós estamos aí com o caso das praias poluídas, né, com óleo, né, com petróleo, etc. Sim, né? Algumas já em situação de calamidade pública. Matando os animais, etc. Quer dizer, nós não podemos subestimar
a importância que é a preservação do meio ambiente, porque é a proteção da própria vida. Então a igreja, quando traz esse tema, eu acho que é uma coisa, né, que realmente alimenta muito a nossa expectativa, no sentido positivo, de que algo possa ser feito, né, para reverter essa tendência perversa que acontece hoje no mundo. O que é o sínodo? O sínodo é um fórum da Igreja Católica, uma reunião de bispos, convocada pelo Papa, no caso o Papa Francisco, e que tomou a decisão, dessa vez, de pautar o assunto da Amazônia. Não foi por causa das queimadas agora, porque tem gente que pensa que o Papa Francisco resolveu convocar em resposta das queimadas ao governo Bolsonaro, que, enfim, que teve esse descaso todo com a Amazônia. Não, não foi isso. A convocação do sínodo foi muito antes, foi em 2017. Sim, isso eu queria dizer, porque isso não é feito de uma hora para outra. Não é feito. Há um planejamento para a realização uma programação da igreja. Do sínodo a cada ano escolher um tema. Perfeitamente. E eles escolheram em 2017 o tema que seria desta reunião agora. E, portanto, não está conectado com esse momento aqui conjuntural. Mas acontece nesse Embora a coincidência seja muito boa, né? Isso. Muito positiva, porque acaba alimentando ainda mais o debate. E o que a gente foi fazer lá? Nós fomos levar um relatório, uma contribuição de uma comitiva de deputados da Câmara Federal. Fomos a convite, a gente não se ofereceu, nós fomos convidados pela REPAM, que é a Rede Eclesial Pan-Americana, que está na organização do sínodo, para que a gente pudesse levar uma contribuição à luz, né, de toda a discussão que a gente faz no Parlamento Brasileiro. Levamos um relatório completo, abordando a questão ambiental, a questão dos povos tradicionais, que inclui indígenas, quilombolas, a questão do trabalho escravo, da garimpagem, de um monte de coisa. Pegamos tudo que a gente tinha, reunimos num documento e fizemos uma entrega oficial lá na reunião com os bispos e fizemos uma explanação. Tivemos a oportunidade, inclusive, de responder perguntas dos bispos. Então, qual é a nossa expectativa? É que esse material sirva de subsídio para o documento final do sínodo, que deve ser anunciado talvez ainda esse ano. Deve sair o resultado ainda esse ano. Mas quando, por exemplo, quando a igreja, o Papa Francisco, vamos pegar a importância do Papa Francisco dentro desse contexto todo, quando ele, com a autoridade que tem, o apelo até popular que ele tem, porque eu acho que não tem ninguém nem de outras religiões que consiga contestar a importância e a clareza do discurso do Papa. Quando ele traz esse assunto, ele consegue dar mais visibilidade, quer dizer, faz com que as pessoas vejam de forma diferente essa situação que a gente discute no dia a dia? Com certeza. E ele inaugura uma coisa interessante, que é uma espécie de uma teologia nova, que é uma teologia da ecologia integral, né? Uma visão da natureza como um bem, uma criação de Deus. Né? E é verdade. Sim. Está lá nas Escrituras, está no Gênesis, né? Foi Deus quem criou tudo, né? E por último criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Ele não sabia que esta última criação ia desmanchar as outras. Exatamente. Então nós, seres humanos, temos uma enorme responsabilidade em torno disso. E para nós cristãos, principalmente, né? Como eu sou cristão e sou católico, eu me sinto extremamente motivado a partir dessa iniciativa tomada pela Igreja Católica em nome do Papa Francisco. E isso repercute fortemente. Eu estive numa missa agora, no último final de semana, e é muito bonito ver o padre, na sua homilia, fazer referência ao sínodo e dizer da importância da Amazônia, da importância da natureza, falando para os cidadãos, à luz da Bíblia. Não é política no sentido da disputa do poder pelo poder, mas é no sentido de que as pessoas tenham uma consciência e tome uma atitude diante daquilo que está à nossa vista, aos nossos olhos. É um problema de todo mundo, não é da classe política, é de todo mundo. A natureza é de todo mundo e os resultados vão atingir todas as pessoas, independente de quem elas sejam. Por exemplo, a poluição de uma praia, quando ela mata todos os animais, ela impede a circulação na praia, ela está atingindo a vida do cidadão comum, não é isso? Mas eu estou falando demais, vamos fazer de novo um rápido vamos fazer um rápido intervalo, tomar um cafezinho e a gente volta logo. Beleza, pô. Então um cafezinho. Já estamos de volta para o nosso último bloco de conversa aqui com o deputado Bira do Pindaré. A gente estava falando
reunião, o sínodo, a importância para o senhor de fazer parte de uma discussão desse nível, de preservação, de um mundo se mexendo em favor da Amazônia. O que representa? Foi uma experiência muito rica para mim, né? Pessoalmente, porque estar no Vaticano, vamos esquentar nosso café para continuar discutindo os assuntos de interesse da humanidade, né? E sobretudo para mim, que venho de uma formação da igreja, né? Eu sou produto de um trabalho de formação da Igreja Católica, né? Eu venho da Pastoral da Juventude, né? Então eu tive todo o engajamento ali e uma orientação, tanto do ponto de vista da cidadania quanto espiritual, né? E isso foi o que acabou me conduzindo a essa experiência de vida que eu tenho, né? de ser um político, né? Quer dizer, esses mandatos, tanto de estadual quanto de federal, eles são decorrência de todo o trabalho que nós fizemos lá na igreja, né? E não, claro que o propósito não era ser candidato, mas acaba tendo como consequência, por conta de todo o envolvimento nosso com a luta do povo, né, com os movimentos sociais e com tantas bandeiras, tantas causas importantes, a gente acaba, né, sendo envolvido também na política partidária. Isso é bom. Então vem como uma consequência, mas tudo começou lá, na Pastoral da Juventude, né, e toda a atividade que eu me envolvi com muita intensidade. Porque não era uma coisa assim episódica. Eu não era e não sou um católico, né? Sou um católico atuante, presente. Católico raiz. Raiz. Católico raiz é ótimo. Perfeitamente. Eu quero dizer de que participa e não só que vai lá, né? Exato. Mas, conversando com o senhor, não posso deixar de falar um pouquinho de política mesmo, né? Essa turbulência que, assim, Brasília, ela gosta de tremores, né? Ela vive assim nesse epicentro dos terremotos. Essa confusão agora toda em torno do PSL, eu sei que o senhor não é do PSL, mas como é que o senhor vê assim, essas confusões constantes a respeito disso? Olha, primeiro, a gente está até incomodado, né? Porque parece que não precisa de oposição, né, no Brasil, né? Eles brigam entre eles mesmos. A oposição está assistindo de camarote, né? Comendo pipoca. Então, porque... olhando o filme se desenrolar. O filme de desenrolar, porque os caras brigam entre eles mesmos, né? E parece que é da natureza do presidente atual, né? Essa coisa beligerante, essa coisa de guerrear o tempo todo com todo mundo, né? Eu tava dizendo nos bastidores, vou repetir aqui, ele tem aquele perfil do barraqueiro, né? O sujeito que em qualquer lugar ele cria confusão, né? E é o que está acontecendo. Desde que ele tomou posse nessa presidência da República, é só confusão. Ele briga com os outros países, já brigou com a Alemanha, já brigou com a França, já brigou com a Noruega, com a Argentina, com o Chile. Brigar com o sínodo por conta da realização com o Papa, né? Ele briga com todo mundo. Aí não tinha mais ninguém para ele brigar, ele resolveu brigar com os aliados do partido dele, né? Mas embora a gente esteja aqui fazendo uma caricatura, mas a verdade é que a briga é muito feia, é muito intensa e é uma briga mesquinha, eu diria, porque é uma briga por dinheiro e poder, exclusivamente. É o dinheiro do partido. Explicitamente, né? Quer dizer, não tem uma capa para encobrir essa coisa. Não é uma disputa política em razão de divergências, de visão de mundo, de programa de governo, nada disso. É apenas o poder, o dinheiro. Pelo poder. A briga do somente poder isso. Pelo poder. E o que é lamentável, porque eles disseram que, enfim, a expectativa de quem elegeu é de que eles assumiriam para executar uma nova política. E, na verdade, o que nós estamos vendo é o que há de pior da velha política. Pois é, porque mesmo quando você não é participante de uma corrente política, quando ganha, a torcida de todo mundo é que dê certo, porque o resultado é para todo mundo, né? Exato. Então a torcida de todo mundo, eu imagino mesmo, de quem não votou no presidente, é de que tudo dê certo. Mas mesmo não sendo do seu partido, nem de quem está perto do senhor, brigas desse tipo de alguma forma atrapalham, não atrapalham? Tanto ao desenrolar das ações do governo, quanto a credibilidade dos políticos, essa coisa toda fica colocada em xeque na hora que a gente vê uma briga daquele nível. Não tenha dúvida. Você paralisa o país. Você fica completamente sem capacidade de resolver os problemas que realmente interessam à população. O que está sendo feito pelo governo para resolver o problema do desemprego? Qual é o programa? Qual é a iniciativa? Qual é a solução? Não há. O que está sendo feito para resolver o problema da educação, das universidades, né, da educação infantil? Né? Não há iniciativa, não há programa, a não ser para andar para trás.
O que está sendo feito em relação à saúde pública, os hospitais, as estradas, rodovias? Pega qualquer BR aqui no Maranhão, né, que as BRs é de responsabilidade do governo federal, todas as esburacadas, né? Então a gente não vê o governo focado, né, preocupado com aquilo que interessa à população. É apenas a confusão ideológica, a briga em torno de questões que não resolvem a vida da gente, né? Não são coisas, não é que determinados assuntos não tenham importância, tem, mas não resolve o problema do povo, né? O problema da segurança, da violência e tal, não resolve. Não resolve. Entendeu? Uma briga pelo poder dentro do PSL não vai refletir em nada de bom para a sociedade, né? Parece que o foco foi desfocado, vamos dizer assim, deslocado para outro ponto, em que a gente não consegue ver o resultado de o que esse ponto representa. Pois é, e o que é ruim é ver que a autoridade máxima do país, né, que é o presidente da República, se envolve nisso diretamente, sem a menor responsabilidade, a preocupação das consequências que isso traz para o país como um todo, né? Ele tinha que se preservar, ele tinha que ter mais cuidado, porque ele está ali como grande líder da nação. Então ele tinha que encontrar formas de convergir, de agregar e não de ficar dividindo e separando as pessoas. E é o que está acontecendo, infelizmente. E isso atrapalha muito o ritmo das votações dentro do plenário, né? Questões importantes ficam paralisadas na medida, por exemplo, que a líder do governo vai destituída no Senado, né? Que vão acontecendo mudanças dentro daquela engrenagem toda que precisa estar azeitada para estar funcionando. Isso paralisa um pouco os trabalhos, não parece? Demais, demais. Fica assim, prejudica, né, todo o debate e a tramitação dos projetos por conta, né, enfim, dessa confusão que está estabelecida aí. O senhor vê uma luz no fim do túnel? Olha, eu acho que esse é um governo fadado ao insucesso e que está fortemente sujeito a uma interrupção. Não diria através de impeachment, talvez não seja o caso, né, mas eu diria em relação à própria eleição. Porque se houver comprovações e a justiça entender dessa forma, de que houve abuso de poder, né, por conta de financiamento de candidaturas laranjas, de dinheiro sujo, de caixa 2. Está um laranjal só. Pois é, de caixa 2. Então, se essas coisas forem, né, confirmadas oficialmente pelos órgãos da justiça, isso pode resultar em cassação da chapa, né? E se a chapa for cassada, né, isso significa que nós temos que ter eleições antecipadas no Brasil. Que confusão. Né? Então, isso não está descartado, na minha visão, por conta de toda essa situação que a gente vive e que é cada vez mais insustentável. E mais recorrente, porque a gente já fica esperando qual vai ser a próxima polêmica, né? Exato. É uma polêmica atrás da outra, a gente está sempre na expectativa do que vem depois. É uma novela mexicana. Não acaba nunca. E tem sempre reprise, né? Quando a gente pensa que ela acabou, ela chegou no final, ela vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo. Esse não vale a pena ver Não de vale novo, a pena. Mas vamos fazer o quê, né? Vamos fazer o quê? Vamos aguardar então, ver o que acontece a partir daí, a partir de toda essa confusão, ver quais os rumos que serão tomados, ver se a confusão acaba, né? A esperança é que todo mundo aqui acabe, né? Que o governo comece a andar mesmo, que comece a trabalhar, mostrar resultados. É isso que a gente espera e eu acho que é a torcida de todo mundo, quem votou, quem não votou, mas o que a gente torce é para que tudo dê certo, porque o que está em jogo é o bem-estar da nação. Quer dizer, o desenvolvimento da nação não é só bem-estar não, né? É o desenvolvimento mesmo. É isso aí. Deputado Bira do Pindaré, é um prazer sempre conversar com o senhor. Volte sempre. A casa é sua. Está sempre convidado. Obrigado. E bom dia para você. Bom dia para você também que está aí do outro lado nos acompanhando, mas que sabe, essa conversa toda fica à sua disposição no nosso site. Você acessa a hora que você quiser para rever essa, para ver qualquer uma que você já viu, porque nossa grade está lá toda bem bacaninha para você. E todo dia eu estou aqui te esperando às 8h30 da manhã, certo? Tchau.